Olá, aqui é nossa aula de história, e eu amo história, de todos os sentidos, a nossa história da vida, para entendermos como a gente está aqui, por quê, quais as influências que nós recebemos, e também as historinhas inventadas, criadas. Então vamos lá. Bom, a gente viu na aula passada que a nossa cultura é muito diversificada, muito diferente, porque a gente teve influência de muitos povos, não é? Então vamos estudar hoje sobre essas influências, como que esses povos influenciaram na nossa cultura. Página 303. Olha só, gente, quando os portugueses chegaram aqui, nosso planeta já era habitado, então eles não descobriram nada. Então, ele era habitado pelos indígenas, e os indígenas tinham seus costumes. Então, recebemos heranças indígenas. Ótimo. Mas os portugueses chegaram também com todo. Eu vou ensinar a civilização para aquele povo. E aí, eles trouxeram seus costumes. E, então, nós recebemos heranças, nós herdamos essa cultura também portuguesa e os holandeses que vieram também, lá da Europa. Bom, mas aí eles viram que os indígenas não dariam conta de trabalhar para eles, só os indígenas, né? Os indígenas já não estavam mais querendo ficar com aquelas bugigangas em troca do trabalho deles, né? E dessa imposição de cultura que eles fizeram sobre os indígenas. Então, eles precisaram trazer mais gente, porque eles queriam que esse país gerasse muita riqueza para eles. Então, eles trouxeram os africanos, que trouxeram como prisioneiros, mas forçados e foram submetidos aos trabalhos. Mas os africanos, gente, também trouxeram junto com eles a sua cultura, a sua riqueza cultural, trouxe para cá. E aí foi se misturando, ó, indígena, português, africano, foi virando uma saladinha. Gente, mas aí houve um grande movimento de libertação dos escravizados, porque não foi legal o que fizeram com eles. Claro que não, né? Trabalho forçado, gratuito, eles eram obrigados a trabalhar e eles, claro que houve todo um movimento para acabar com isso. Demorou demais, mas houve. Então, aí continuavam precisando, os fazendeiros precisavam de gente para trabalhar nas lavouras, afinal quem estava aqui não estava dando conta do serviço, né? E aí houve uma grande política de Dom Pedro II para trazer imigrantes de vários locais. Quem quisesse vir, poderia, se fosse para trabalhar, poderia vir. Então vieram os italianos, que também trouxeram suas delícias, seus costumes, suas artes, os japoneses, os alemães e os sírios libaneses. Então veio mais gente para o Brasil e cada um com sua cultura, seus costumes, seus saberes, suas músicas, e aí isso foi virando uma misturinha, ó, bem bacana. Então vamos lá ver. Qual foi essa herança indígena? Portugueses chegaram aqui, logo aprenderam a tomar banho com os indígenas, tomar banho, porque os indígenas eram limpinhos, gostavam de tomar banho, os portugueses não gostavam. Pois bem, mas aqui muito calor, os indígenas tinham esse hábito do banho. E aí os indígenas também já praticavam a agricultura, eles plantavam milho, mandioca. Então lembra da lenda da mandioca, né, da menina que ela queria servir a família, a sua tribo, e ela pediu que a enterrasse viva, e ali quando eles cavaram com o tempo, tinha uma raiz, nasceu uma planta, eles cavaram a raiz, era uma deliciosa mandioca. Pois é, mandioca é da cultura indígena. Então, logo os portugueses descobriram essas delícias, os europeus, e aí aprenderam não só a tomar banho, mas a comer milho e mandioca com os povos indígenas. Bom, e aí não tinha cama, né? Mas os indígenas descansavam muito bem nas redes. Então também aquele balançar, o sacudir das redes, eles também gostaram disso e incorporaram logo essas culturas. Mas aí trouxeram a língua portuguesa, que aliás foi imposta
para os indígenas, né? Os indígenas tiveram que aprender o português. Mas também os indígenas conseguiram também fazer com que eles aprendessem algumas palavras. E aí foi incorporada a língua do nosso português, que é falado aqui, que é diferente do português de Portugal. Então, as palavras abacaxi, tatu, arara, jabuti, Maranhão, Piauí, samambaia, ipê, caju, capim e tapioca são palavras bem brasileiras, porque são palavras que foram aprendidas da língua indígena. Bom, agora vamos ver. Português também tinha suas culturas, né? O que era? Língua portuguesa. Sei. E eles chegaram aqui, eles sabiam português, né? Eles falavam português, chegaram aqui e tiveram que dar aula para os indígenas, alfabetizar os indígenas para que eles aprendessem a falar e escrever o português. Bom, então a nossa língua oficial é o português, mas tem um pouquinho de tupi e de várias outras palavrinhas indígenas para nos alegrar. Então, olha só. Mas os portugueses tinham seus hábitos alimentares, né? E eles, o bacalhau português, né? O bacalhau é uma comida portuguesa. Então, eles trouxeram bacalhau, muitos doces, delícias. O uso do azeite também foi o português que trouxe. E o uso do sal. Gente, indígena não comia sal. Não comia. Aí fica uma delícia o peixinho assado, enrolado na folha de bananeira. Você não sente falta do sal, todo temperadinho com outras ervas. E a gente não sente falta do sal, não. Já comi, delicioso, bacana. Mas o sal, que a gente tem o hábito de colocar, foi trazido pelos portugueses. E a tendência também na arquitetura, na construção, nas fachadas das casas, dos prédios, porque as primeiras construções que houve aqui no Brasil de alvenaria, né, foram pelos portugueses que chegaram aqui e queriam um pouco de conforto, não queriam viver ali como os indígenas. Então, se a gente viajar por cidades mais antigas e até mesmo Cantagalo, a gente vai encontrar algumas arquiteturas que foram herdadas dos povos que vieram para cá, lá da Europa. Então, aqui essa arquitetura, essa fachada é portuguesa. A gente encontra muito, né, no Rio, em outros lugares. Essa também é uma fachada portuguesa, então é toda cheia de detalhes, né, mas é retinha aqui, mas tem alguns adornos, alguns detalhes. Né, tem um prédio que me lembra, quando eu olho, o prédio que a Alice mora, em Cantagalo, quando eu olho para ele, eu me lembro dessa arquitetura. Eu acho que tem um pezinho português por ali. Se souberem da história ali, a gente talvez descubra essa influência portuguesa. Bom, os holandeses, a gente tem uma cidade aqui, uma colônia holandesa aqui no Brasil, que é chamada de Olambra, lá no estado de São Paulo, e que é muito comum a gente ver essa arquitetura. Então, eles têm esse colorido, essa fachada reta, mas com esses... Também em Cantagalo a gente vê algumas coisas assim. Isso é influência holandesa. E vamos lá para a influência africana, que eu tanto gosto. Gente, a África, como já disse para vocês, é riquíssima em cultura. Então, quando os africanos foram capturados e trazidos para o Brasil, não foi de uma região só, foi de várias regiões. E aqui vou mostrar para vocês algumas imagens desses povos africanos e vocês vão ver pelas vestimentas, pelos traços, como eles são diferentes. Então, vamos lá. Aqui nós temos os sudaneses, né? É um povo de uma região que tem muito pobre e que tem muitos atritos, muita luta, esses povos. Os sudaneses, os bantos, né? Já com a arte, assim, a gente já nota que são muito voltados à arte, são os bantos. E os zulus, também um colorido bem diferente já dos bantos, e que os bantos são mais monocromáticos, né? E já os zulus são mais coloridos, e aí a música é diferente. Vamos lá.
Bom, então os africanos, eles tinham muito conhecimento técnico mesmo sobre no plantio, na agricultura e na mineração. Então já desenvolviam essas atividades por lá e eles trouxeram seus conhecimentos. Na arte, eles trouxeram junto à arte a capoeira, o colorido, o artesanato, então, e também na música, o samba, o maracatu, o jongo. O jongo, o maracatu já sei que vocês já passaram pelo maracatu, que a tia Luana mostrou, e agora eu vou mostrar para vocês o jongo. Vou colocar um vídeo para vocês assistirem depois. Ou pausar e assistir, vocês vão gostar. Eu amo esse batuque africano. Alimentação, feijoada e tantas outras alimentações que eles trouxeram. Vou mostrar para vocês. Então, aqui tem o jongo. Essa dança africana aparece em várias festividades pelo Brasil e muito presente no Rio de Janeiro, porque foi um local onde houve muitos escravizados. E alimentos, a gente tem o vatapá, além da feijoada, nós temos também o vatapá. O vatapá ficou restrito à região lá na Bahia, a gente chega, tem que comer um vatapá. Então, porque os africanos, eles chegaram primeiro naquela região, e ali o vatapá ficou por ali. Mas eles também trouxeram palavras. As palavras como moleque, quitute. Quitute é muito usado lá em Goiás, gente. Quitute, vamos levar um quitutezinho, levar um lanchinho ali, um biscoitinho, pão de queijo. Cafuné, cafuné, o carinho, né? Faz um cafuné aqui. A mochila, o chuchu, banguela, dengo, o berimbau, que é aquele instrumento que é usado na capoeira, que dá aquela energia boa, o sonzinho do berimbau, e o camundongo. Então, essas palavras foram incorporadas na língua portuguesa junto com as palavrinhas da língua indígena. E vamos lá nos imigrantes. Bom, nos anos de 1850 a 1930, final da escravidão, então começou uma política que começou lá no estado de São Paulo, que trouxeram os primeiros, foram trazendo os primeiros imigrantes, porque eles já sabiam o movimento abolicionista para a libertação dos escravos já estava a todo vapor, e aí eles já começaram, foram precavidos, já começaram a trazer imigrantes. No Rio de Janeiro, eles resistiram um pouco mais, e aí, quando foi libertado, os escravizados não queriam ficar nas fazendas também, porque eles queriam ser submetidos, continuar, muitos fazendeiros queriam continuar que eles trabalhassem em troca do alimento, e aí eles tiveram um problemão com falta de mão de obra, de trabalhadores. E aí foram chegando os imigrantes. A maioria vinham, então, para trabalhar nas lavouras de café, que era onde ocupava o maior número de escravizados, trabalhava o maior número de escravizados. E localizados principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, que eram as maiores áreas agrícolas que a gente tinha no país. Vieram em busca de melhores condições de vida e foram eles italianos, alemães, espanhóis, japoneses e sírio-libaneses, ucranianos, poloneses, foram chegando, toda essa gente foi se chegando e aí trazia suas culturas, ensinava pra gente e aprendiam um bocadinho da nossa também, que já tinha sido estabelecido aqui pelos indígenas africanos, portugueses e holandeses. Então vamos lá? Os imigrantes italianos, eles trouxeram vários costumes que foram incorporados por muitos brasileiros, né? E aí, quem não gosta de uma boa macarronada, quem não gosta de um pão, quem não gosta de uma pizza, isso tudo foi influência italiana. A arte italiana também influenciou a arte brasileira. A gente tem alguns artistas como Eliseu Visconti e Alfredo Volpi, que são artistas italianos que vieram para o Brasil. Vou mostrar para vocês.
Ah, e a arquitetura também influenciou na nossa. Eles chegavam e iam construir suas casas do jeitinho que eles sabiam, que era do jeitinho das suas casas lá na Itália. Então, gente, olha só, uma cidade lá no sul do Brasil, Antônio Prado, essa cidade é uma cidade mais italiana que o Brasil tem, porque muitos italianos foram para essa região. Então, olha só a entrada, o portal da entrada da cidade, essa construção com esses tijolinhos, essas pedrinhas à mostra, são da cultura italiana. As casas também, as construções da cidade, isso aqui é uma rua da cidade, essas construções são italianas. Essas fachadazinhas bem pequenas, né, dando uma porta, aqui em Cordeiro tem um prédio onde tem aromas. Se você olhar em cima da loja, acima, né, tem uma casinha, uma janelinha assim, e eu tenho uma duvidazinha de que aquilo ali foi construído por um italiano. Não sei. Vamos lá. O Eliseu de Visconti, ele veio lá da Itália e ele veio muito criança com a sua irmã. Chegou no Brasil, foi para uma fazenda, a baronesa gostou deles e aí deu estudo para o Eliseu e mandou ele para o Rio de Janeiro, estudou em ótimas escolas, teve uma grande influência artística e ele ganhou muitos prêmios. E assim, com essas pinturas que parecem uma fotografia de tão realista que é, né? E o Alfredo Voluppi teve uma história também, ele começou pintando paredes, ele pintava muitas paredes, mas onde ele pintava tanto na fachada de casas como interna, ele deixava suas bandeirinhas, e aí ele ficou conhecido como pintor das bandeirinhas, mas ele ganhou também muitos prêmios e levou o nome do Brasil, divulgando essa arte que tinha a influência do local dele, que era uma influência italiana. Vamos lá. E os japoneses, o que eles trouxeram para o Brasil? Só as comidas japonesas? Não, gente. As técnicas agrícolas. A produção de frutos no Brasil e olerícolas não era típico daqui. Foi trazida pelos japoneses, que eles dominam essas técnicas. Então, as técnicas agrícolas produção de vegetais e frutas, como caqui, a maçã fungi, é uma maçã, né, foi trazida por eles, a mexerica pocã, o morango, os melhores moranguinhos que a gente compra ali no Vale do Paraíba, vem de São Paulo e é produzido por agricultores japoneses. E nas artes marciais, quem conhece judô, karatê, aikido, sumô, são artes japonesas que foram trazidas com eles. As artes marciais. E os alemães também tiveram a sua importância na nossa cultura. As casas no sul do país segue muito essa arquitetura. Quem já foi a Gramado, a gente vai ver muito essa arquitetura, que é uma arquitetura alemã. Bom, tem festas alemãs que são realizadas até hoje, né, com as danças alemãs, mais no sul do país. E os sírio-libaneses, quem gosta de uma boa esfirra, a esfirra é uma culinária trazida por esses povos. Então, eles deixaram suas heranças e a comunidade libanesa que vive no Brasil, ela é muito importante, já que ela é maior, a gente tem mais líbanos no Brasil do que no próprio país, lá no Líbano. Viu a importância? Mais libaneses no país, no Brasil, do que lá no Líbano. Aos sírios e libaneses devemos, por exemplo, o hábito de comer a esfirra e o quibe. Eles também contribuíram com muitas palavras que compõem a nossa língua. Por exemplo, alface, almofada, damasco, entre outras, são palavras que vieram com eles. Vamos lá, ver se vocês memorizaram tudo isso. Quem trouxe o cultivo da maçã? Técnica da maçã fungi.
Então, é uma técnica japonesa. Pronto. Maracatu, você já sabe, né, que tem os batuques. Maracatu. Você já sabe que a gente já falou. O uso do sal. Quem gosta muito, que trouxe muito sal, trouxe junto com sal bacalhau. E a palavra jabuti era falada, então, pelos nossos nativos. Bom, mas vamos lá, né, gente? Religiões. Também teve muitas influências religiosas. Os portugueses, quando vieram para cá, eles trouxeram, e foi bem posto mesmo, o catolicismo. Por isso que a gente é um país com bastante católicos, porque foi trazida pelo catolicismo, pelos portugueses. Então, de encontro, né, teve até a missa, e ali os indígenas sem entender absolutamente nada, nenhuma palavra, mas a missa no território quando os portugueses vieram para cá, bem no início da colonização. Mas cada brasileiro, bom é isso, cada brasileiro é livre para ter a sua religião, para escolher as suas crenças, a sua religião, e todos os brasileiros devem respeitar, isso a nossa obrigação é respeitar. E podemos escolher, cada um escolher a nossa. Então, hoje, então, tem um universo de religião que foram trazidas com esses povos. Então, vamos lá. Catolicismo foi trazido pelos portugueses, o candomblé foi trazido pelos africanos, o protestantismo foram trazidos por outros povos que vieram. O protestantismo surgiu de pensamentos diversos que haviam dentro da Igreja Católica, e aí um padre, ele fundou o protestantismo, começou com esse movimento. O espiritismo, o islamismo, que vieram com os povos lá do Islã, quer dizer, com esses povos que foram trazendo, e o islamismo, quero falar para vocês que ele surgiu do Islã e ele significa submissão. Submissão. Então, é uma religião com as regras bem duras, né, principalmente voltadas para a mulher. O papel da mulher, ela é bem cobrada nessa religião, mas que a gente tem que respeitar, porque é a escolha desses povos, apesar de acharmos estranho. Claro, é diferente para a gente. A Umbanda é uma mistura. Os indígenas que tinham aqui, ele também tinha suas crenças nos espíritos, e então ele deu uma misturinha dessa crença dos indígenas com as crenças dos africanos, né, do candomblé, e deu uma misturinha e formou-se Umbanda. O judaísmo e outras religiões que vieram e foi ficando. E aí hoje cada um pode escolher a sua crença. Então há no Brasil várias religiões, algumas delas surgiram da mistura de práticas religiosas que têm origens diferentes. Né? Na imagem a gente vê essa fita do Senhor do Bonfim, um santo, né? O Senhor do Bonfim, lá no Pelourinho, em Salvador, usadas bastante atualmente para manter viva a tradição de quem as usa pode ter desejo realizado. E diz que não pode tirar do braço enquanto ela não soltar sozinha. Vai anos. De repente, enquanto isso, gente, acredite no sonho e lute por ele, que até estourar você já conseguiu realizar seu sonho. Mas é uma cultura e é bem bacana, bem bacana. Lá no centro de Salvador, a gente vê isso daqui tudo. Então, vamos lá. As famílias têm origens diversas. Bom, com toda essa mistura, chegaram aqui, também tinham liberdade para escolher seus pares. Alguns, no início, não muito, porque escolhiam com base no dinheiro que cada família tinha para unir posses. Mas, graças esses povos que tanto lutaram para a liberdade de escolha, é que hoje a gente pode escolher com quem a gente vai se casar, né? Desde que os dois queiram.
Então, mas esses povos vieram para o Brasil, se misturaram ao longo do tempo por meio da convivência, do aprendizado com o outro e do casamento entre pessoas de povos diferentes. E aí foram esses costumes. Ah, eu gosto disso, vamos fazer. É o italiano, eu gosto da massa, mas sou casada com um japonês. Ah, mas então vamos fazer também a comidinha japonesa. E aí foi se misturando. E essas famílias têm descendências africanas, indígenas, japonesas, libanesas e europeias e por aí vai. Aula um pouquinho longa, mas vamos lá, o assunto é extenso e a história a gente se empolga. Então vamos às famílias que tiveram todas essas misturas e ainda temos os modelos de famílias diferentes, famílias com o pai e os filhos, família com as mães e os filhos, famílias com os avós, famílias aqui somente indígenas, ou famílias de indígenas com outros povos, e foi misturando, e a gente tem família, as mais belas famílias de todos os jeitos. Desde que é amor, né? Identifique, então, a origem das palavras. A origem, se ela é japonesa, se ela é francesa, se ela é italiana, é japonesa, indígena, é africana. Vamos lá. Mochila. Mochila é uma palavrinha. Se você não souber, volta lá nessas heranças, dê uma lida que você vai encontrar a palavrinha mochila para saber de quem trouxe a palavrinha mochila. Vou dar uma dica. Quem trouxe a palavrinha mochila, trouxe também a palavrinha cafuné, quitute, batuque, berimbau e alface. Quem trouxe essa palavra alface? Quem trouxe a palavra alface, junto com ela, veio a palavra almofada, damasco e veio também a saborosa esfirra e o quibe. Vamos lá. E quem trouxe a palavra tatu? Trouxe? Por quê? Tatu, ninguém trouxe. Ela já estava aqui quando os portugueses chegaram. Essa palavrinha tatu, junto com o abacaxi, a tapioca e por aí vai. E o batuque, gente, quem trouxe esse batuque? Que está lá no samba, no maracatu. Quem trouxe o batuque? Depois de ver o vídeo, você tem dúvida quanto a isso. E quem trouxe o karatê, as lutas marciais, karatê e também as técnicas de cultivo da maçã fundi, do morango. E a pizza, junto com a macarronada, quem trouxe? E o ipê, quem trouxe essa palavrinha ipê? Trouxe de novo? Ah, não, faz favor, ninguém trouxe a palavra ipê, já estava aqui. E agora, sobre a banana? A banana é brasileira? A gente vê nas fotos, né? Tem bananeira. Mas será que essa que a gente come é brasileira? Não sei, a gente tem que ler o texto. Então, leia esse texto e vocês vão descobrir ao ler que aqui tinha banana, mas a banana que tem aqui, ela produz semente. E eles trouxeram outras variedades de banana que vieram de outro lugar lá olha só, variedades que consumimos provavelmente se originaram na Ásia. Lá, a banana é cultivada há mais de 4.000 anos. Então, provavelmente, foi da Ásia para outros lugares. E aí, depois, veio aqui. A fruta chegou à Europa no século I a.C., levada pelos romanos. Europa, lá onde está Portugal. Contudo, sendo rara nesse continente por muitos séculos, só se popularizando no século XX. Muito antes disso, a expansão do Islã levou a banana para a África. E os portugueses trouxeram-na para o Brasil. Hoje é cultivada em regiões tropicais e exportada para todo o mundo.
ela se adaptou muito bem ao Brasil, essas variedades, com o clima daqui, com as terras daqui, e hoje ela é exportada. Os principais importadores são os Estados Unidos e a Europa. Quem compra a banana do Brasil, Estados Unidos e Europa. O Brasil está entre os maiores produtores e consumidores mundiais da Europa. E junto a gente faz muitas delícias, como as bananadas, bolo de banana, banana split, o açaí com banana, biscoito de banana. Então a gente come banana assada, banana frita e por aí vai. A gente banana crua. Então a gente come muita banana. E planta muita banana e vende muita banana. Então vamos lá. Quem trouxe as bananas para o Brasil? Está aí no primeira pergunta. Quem trouxe a banana para o Brasil? Olha só. Quero que vocês leiam aqui e vai, ó. Nesse terceiro parágrafo, está falando quem trouxe a banana para o Brasil. Leia aí, não vou falar não. Na B, como essa fruta chegou até Portugal? Então, se foram os povos que trouxe para cá, como que ela chegou até Portugal? Então, provavelmente, os romanos levaram, porque ela foi para Roma, né? Cadê? A Ásia, lá a banana é cultivada, a fruta chegou à Europa no século pelos romanos. Então, ela chegou à Europa. Como Portugal está na Europa, ela chegou ao Portugal pelos romanos. Não foi? Cite agora alguns pratos feitos com banana que são consumidos no Brasil. Alguns pratos. Que pratos que a gente come, que você aí na sua casa, quais são os pratos que são produzidos com banana aqui no Brasil? No texto fala alguns e você pode citar outros. Na questão 4, antes de começar, na questão 4, você vai conversar com a sua família e pergunte de onde vieram seus ascendentes. O que são ascendentes? São os nossos antepassados, os nossos avós, bisavós, tataravós, de onde eles vieram, de qual país eles vieram, ou se eram daqui mesmo, nativos daqui, como os indígenas, e conte aí de onde vieram os seus ascendentes, qual a sua misturinha, né, da família do seu pai, da família de sua mãe. E aí, eu quero que você, feito isso, após a conversa, vocês vão registrar exemplos de contribuições do povos que pertenciam seus ascendentes para a cultura brasileira. Então, veio da Itália, minha família da Itália, então qual a contribuição que eles trouxeram para a cultura brasileira? Aí escreve. Bom, no 6, vocês vão identificar a origem relacionada de cada imagem. Essa arquitetura que tem muito típica lá do sul do Brasil, quem que foi? Volta no texto que vocês vão ver uma arquitetura parecida, que foi uma herança de alguns povos. E as artes marciais? A esfirra, quem trouxe? E a mandioca, a aipim, quem trouxe? Trouxe? Ninguém. Bom, a agenda está aí. A agenda está aí para vocês fazerem o exercício 3 e 4. 4 e 5 também tem aqui que fazer uma pesquisa em jornais sobre a influência dessas culturas e imagens que vocês vão ver por aí. Bom, ficamos por aqui. Beijo grande e preserve a cultura que esse povo todo trouxe e a gente inventou outras.